Módulo 2. Soluções baseadas na natureza. Lição 4. Soluções para coberturas. Nesta lição começamos a percorrer diversas tipologias de soluções baseadas na natureza. Começamos pelas soluções para o edificado, com o intuito de promover uma construção sustentável e climaticamente eficiente. Potenciando as aprendizagens com a instalação dos protótipos dos edifícios selecionados para o projeto LIFE My Building is Green, iremos percorrer um conjunto de NBS para a melhoria do conforto climático em edifícios. E para começar, iremos abordar as soluções para coberturas, nomeadamente as coberturas verdes. Nesta breve sessão, pelas coberturas verdes, vamos identificar as diferentes tipologias e quais os principais benefícios para o edifício e para a qualidade e conforto interior. No final da sessão, esperamos que todos possam ser capazes de reconhecer as principais funções das coberturas e a sua importância para a regulação do ambiente interior. Distinguir as diferentes tipologias de coberturas verdes e identificar as principais vantagens e benefícios das NBS para coberturas. A história das coberturas confunde-se em certa medida com a história do homem e a sua evolução. Desde muito cedo que o homem percebeu a necessidade de se proteger e resguardar do clima, dos desastres naturais e dos perigos, bem como para se abrigar do frio e calor. O homem começou a abrigar-se em grutas ou pequenas cavidades, em pedras ou escarpas, e mais tarde foi capaz de construir os seus próprios refúgios, começando com simples cabanas, com ramos e folhas, utilizando os recursos naturais que tinha à disposição. Na procura por abrigo e proteção, e socorrendo-se dos recursos naturais existentes, o homem foi capaz de inovar e começou a colocar vegetação viva sobre as coberturas, como forma de amenizar a temperatura interior. A colocação de estruturas ajardinadas nas coberturas remonta aos primeiros registros das antigas civilizações, que povoaram os rios Tigre e Eufrates. Com os famosos jardins suspensos da Babilónia no século VII e VIII a.C. O clima quente e seco característico desta região contribuiu para o aparecimento de uma solução fora da caixa. No entanto, mais tarde, os romanos também procuraram implementar este conceito nas suas edificações, maioritariamente associadas a climas quentes e secos, com a vegetação a contribuir para abrigar do sol intenso e amenizar a temperatura interior. Com a descoberta e desenvolvimento dos materiais, o homem foi capaz de complexificar o processo de construção, dando origem a modelos de coberturas cada vez mais elaborados nos materiais e na forma, optando maioritariamente por soluções inclinadas, de forma a evitar a infiltração da água e a acumulação de detritos à superfície. É frequente vermos telhados inclinados, um pouco por todo o mundo, dada a facilidade de escoamento de água, oferecendo-se como uma solução prática e simples e sem grandes exigências de manutenção. Mais recentemente, e com o desenvolvimento de materiais de construção mais leves e duradouros, foi possível retomar a opção por coberturas planas, possibilitando a utilização da área de cobertura para outros fins. O telhado começou a ter uma função para além de proteção e segurança e passou a contar como área útil, podendo receber e acomodar um conjunto de equipamentos e infraestruturas de serviços essenciais para a qualidade de vida que se pretende. No entanto, as constantes exigências por conforto levaram à utilização de sistemas de aquecimento e arrefecimento com grandes consumos de energia, ao mesmo tempo que se desvalorizava uma importante área disponível, a cobertura plana. A escassez de espaço disponível nas cidades levou ao desenvolvimento de soluções para o aproveitamento eficiente da cobertura,
potenciando uma utilização mais proveitosa para os utilizadores sem descuidar as funções essenciais da cobertura. Assim como funções essenciais das coberturas, temos a impermeabilização, o isolamento térmico, o isolamento acústico, a proteção dos impactos do clima e a segurança das pessoas e bens, entre outras. Mas certamente podemos identificar estas como os principais requisitos que esperamos que uma cobertura possua, qualquer que seja o material, forma ou disposição. Mas acontece que temos assistido a um crescente número de coberturas verdes, um pouco por todo o lado, com diferentes graus de inclinação, com diferentes volumes de vegetação, com variadas formas e diferentes usos. Sem dúvida que para esta democratização das coberturas verdes contribuíram alguns fatores. A densificação das coberturas planas ou de coberturas inclinadas com baixos declives potencia a fixação de substrato à laje da cobertura, permitindo que as espécies vegetais cresçam e se desenvolvam. A procura por maior eficiência energética, como iremos ver adiante, existe uma maior procura e exigência pela eficiência energética dos edifícios, procurando sistemas de isolamento térmico mais eficazes, duradouros e de baixo custo. A cobertura verde, fruto das suas múltiplas camadas, contribui para uma maior proteção térmica dos materiais de construção, garantindo uma menor amplitude térmica no interior do edifício. Assim, assegura temperaturas mais constantes e com baixas perdas. Uma maior procura por materiais e recursos mais sustentáveis. Atualmente, existe uma maior preocupação com o uso sustentável dos materiais e recursos e com a sua pegada ecológica. Estamos a assistir ao aparecimento de materiais inovadores que incorporam materiais reciclados ou reutilizados. A necessidade de adaptação às alterações climáticas e ao risco acrescido de eventos climáticos extremos coloca uma pressão adicional sobre as estruturas da cobertura, nomeadamente ao nível do isolamento e impermeabilização, obrigando a lidar com amplitudes térmicas cada vez maiores, bem como com cargas de pluviosidade anormais. Tudo isto tem contribuído para aumentar o interesse e aposta em soluções para coberturas verdes. Entre as tipologias de coberturas verdes, estas podem distinguir-se entre extensivas e intensivas, sendo que existe uma solução intermédia, a semi-intensiva, como poderemos ver adiante. Mas acontece que é frequente classificar apenas entre extensiva e intensiva, inserindo a semi-intensiva numa destas tipologias. As coberturas extensivas caracterizam-se por apresentarem camadas de substrato com pouca altura e pelo uso da vegetação de pequeno porte. Geralmente são pouco diversas e são menos exigentes em termos de manutenção. Por outro lado, as coberturas intensivas apresentam-se como verdadeiros jardins suspensos, com uma grande diversidade de espécies com diferentes portes. Apresentam alturas de substrato consideráveis, capazes de acomodar arbustos e árvores e são ideais para espaços para utilização frequente. As semi-intensivas inserem-se entre estas tipologias, apresentando características tipicamente de ambas as tipologias anteriores. Em termos estruturais, as coberturas verdes apresentam-se organizadas por camadas com diferentes funções e com maior complexibilidade em relação ao solo natural. Assim, as coberturas verdes apresentam as seguintes camadas sobre a laje da cobertura. Camada impermeabilizante. Esta nova camada sobre a laje melhora e reforça a impermeabilidade da estrutura, uma vez que terá de lidar com a acumulação de água no substrato, tornando o ambiente sobre a laje mais úmido. Esta camada permite manter a laje livre de umidade ou qualquer tipo de infiltração. Camada anti-raízes. A existência de vegetação
criará uma rede de raízes que poderão romper a camada impermeabilizadora e danificar a cobertura, comprometendo a viabilidade da estrutura. Esta camada, resistente às raízes, protege a camada impermeabilizadora, bem como a laje abaixo, evitando qualquer dano e mantendo a vegetação afastada da cobertura. Camada de drenagem. Esta camada é composta por elementos alveolares que asseguram o escoamento da água, evitando que esta acumule em excesso no substrato e cause dano na vegetação. Filtro. Sobre a camada de drenagem é colocado um filtro, de forma a permitir a passagem da água, retendo o substrato e todos os sedimentos. Esta camada serve de base ao substrato, cobrindo toda uma infraestrutura essencial para uma correta instalação de uma cobertura verde. Substrato. Sobre o filtro é finalmente colocado o substrato, que servirá de suporte à vegetação. Esta camada poderá ser constituída por misturas de diferentes materiais para assegurar uma correta circulação de ar e água no substrato. Vegetação. Por fim, é colocada a vegetação, que criará a paisagem e fornecerá os benefícios desejados. As coberturas podem também apresentar sistemas de drenagem ou de retenção de água, com diferentes composições e alturas, de acordo com as quantidades de água esperadas. Para climas mais úmidos e chuvosos, será necessário instalar sistemas com uma maior porosidade, de forma a acomodar maiores quantidades de chuva. No entanto, a drenagem pode ser assegurada por placas drenantes, ou então com recurso a materiais porosos e granulares, como pequenas pedras ou godos. As mantas são utilizadas para coberturas extensivos e para climas mais secos. A tipologia de cobertura a instalar deve ter em conta não só a capacidade de carga da cobertura, mas também os serviços dos ecossistemas que pretendemos ver implementados. Assim, as coberturas verdes prestam mais benefícios e serviços dos ecossistemas, consoante maior será a diversidade e complexidade da vegetação, que normalmente está dependente da altura do substrato. Neste sentido, coberturas com maior capacidade de carga podem acomodar maiores alturas de substrato e, consequentemente, receber uma maior diversidade de vegetação. Contudo, no momento de optar por uma cobertura verde, devem pesar muitos fatores, entre eles a viabilidade da estrutura, sendo que todas as opções apresentam vários benefícios ambientais, sociais e económicos. Dentre os vários benefícios que as coberturas verdes apresentam, podemos destacar: contribuem para aumentar a eficiência energética dos edifícios, melhorando o isolamento térmico e, com isso, promover a redução dos custos com energia. Melhora o isolamento térmico e aumenta a durabilidade da cobertura, a reduzir em cerca de 90% a ação térmica dos raios solares sobre a cobertura, protegida sobre a camada de vegetação. Contribui para reduzir o efeito de ilha de calor devido à presença de vegetação que cria um ambiente mais fresco e úmido devido à evapotranspiração. Aumenta o isolamento acústico do edifício devido às múltiplas camadas que constituem a cobertura verde. Melhora a paisagem urbana, colorindo as coberturas e enchendo as superfícies com vida. Contribuem para aumentar a atividade fotossintética e, com isso, contribuem para a produção de oxigênio, ao mesmo tempo que promovem o sequestro de carbono, reduzindo assim as emissões de gases com efeito de estufa. Promovem o aumento da biodiversidade, promovendo habitats e oferecendo alimento e abrigo a diversos polinizadores. Contribuem para o aumento da área verde e permeável das cidades. Melhoram a qualidade do ar,
através da absorção e filtração de poluentes atmosféricos. Reduzem o risco de incêndio através das composições florísticas. Coberturas que incluam plantas suculentas retardam a propagação do fogo. Contribuem para reduzir os custos com a manutenção dos edifícios, aumentando a durabilidade das coberturas, protegendo-a da ação das condições atmosféricas. Aumentam a área útil do edificando, criando áreas passíveis de serem utilizadas. Contribuem para a integridade e sustentabilidade dos sistemas de drenagem urbanos através da retenção de água no substrato. Coberturas verdes constituem uma solução de valor para os edifícios, independentemente do seu uso ou função. O município do Porto está empenhado na utilização de coberturas verdes nos edifícios municipais. Exemplo disso é o Terminal Intermodal de Campanhã, uma estrutura com 4 hectares de cobertura verdes, que permite a criação de espaços verdes públicos, ao mesmo tempo que promove a eficiência da infraestrutura e aumenta a durabilidade das coberturas. Aqui está o contacto de e-mail para colocarem alguma dúvida ou questão e os canais de comunicação do projeto LIFE My Building is Green. Para mais informações relacionadas com o tema ou com o projeto, não hesitem em contactar-nos. Obrigado pelo vosso interesse. Com a colaboração do Programa LIFE da União Europeia.